Em 2014, o Partido Solidariedade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a troca da TR pelo INPC. Por que o Supremo deu entrada lá no Supremo? Porque o Fundo de Garantia é um direito constitucional. Está na Constituição brasileira. Artigo 7, inciso 3º, Fundo de Garantia, FGTS. Tá? Eu falei o FGTS porque está escrito, porque eu sou proibido como presidente da ONU de falar isso aí, mas eu falei porque está escrito. Bom, o Supremo Tribunal, à época, designou um relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, isso em 2014. Somente em setembro de 2019, 5 anos e meio depois, o ministro relator, por ofício, manda suspender o julgamento de todas as ações que ainda não tinham sido julgadas, enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgasse a ação direta. Isso foi em setembro. Então, ali, o Poder Judiciário, primeira instância, segunda instância, terceira instância, o Juizado Especial parou de julgar as ações de fundo de garantia. Mas não foi proibido que o trabalhador entre com a ação. A ação entra e ela fica suspensa. E foi marcado o julgamento dessa ação direta para dezembro de 2019. Faltando uns 10 dias para o julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, tirou esse julgamento da pauta e remarcou o segundo julgamento para o mês de maio de 2020. Em maio houve a Covid, então foi o caos. E naquele momento, o presidente ainda do Supremo, Dias Toffoli, o ministro, tirou novamente de pauta e não marcou uma nova data. Então, 2 datas marcadas, 2 vezes desmarcadas. Em dezembro de 2020, já na nova presidência do ministro Luiz Fux, ele marca para o dia 13 de maio de 2021 o novo julgamento dessa ação direta, que trocaria a TR pelo INPC. Faltando uma semana para o dia 13, tipo lá no dia 6 de maio de 2021, ano passado, o ministro Luiz Fux tira o julgamento dessa ação direta de pauta e ela não foi julgada. Eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 17 de março de 2022. Há 10 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal, o presidente tirou a ação de pauta e até agora não marcou uma nova data. Porque o Poder Judiciário tem a pressão do Executivo de dizer, cara, não julga isso, que nós vamos parar de confiscar dinheiro, vai faltar dinheiro aqui, acolá, porque isso sustenta. O Fundo de Garantia é uma política de Estado, não é uma política de governo. Esse confisco passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, governo do PT Lula, governo do PT Dilma, governo temporário do presidente Michel Temer, governo agora do Bolsonaro. Ninguém pode mexer nisso, porque é um dos pontos de sustentação para o governo ter umas reservas, metendo a mão no bolso do trabalhador, que é você. Bom, então, neste momento, estamos lançando a campanha Trabalhador. Entre com uma ação na Justiça para recuperar as perdas dos expurgos da ATR no seu Fundo de Garantia. E como eu falei, mesmo que você já tenha sacado a conta, se você teve saldo de 99 até agora, você teve perda. Quanto? Nós vamos ver depois. Então, trabalhador, primeiro nós temos que pressionar o Supremo Tribunal Federal a marcar uma nova data pela 4ª vez, mas julgar. Porque não adianta ele marcar e chegando lá 10 dias, uma semana antes, como ele já fez 3 vezes nos últimos anos, e vai lá e desmarca na hora. É enganar todo mundo. Enquanto isso, o governo continua confiscando. Dia 10 de março, foram 12 bilhões confiscados de todos os trabalhadores, só no dia 10. São mais de 600 bilhões confiscados nos últimos 23 anos. Quanto será que é a tua parte? Vamos chegar lá.
Bom, então, primeira coisa, nós fizemos, inclusive, pela ONG, em junho do ano passado, uma abaixo-assinado, levantamos 10.500 assinaturas. Eu fui a Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e entreguei no gabinete da presidência, que é do ministro Luiz Fux, o abaixo-assinado, e nada aconteceu. Continuamos sem data marcada para o julgamento da ação direta, que vai definir se o trabalhador recupera ou não o seu dinheiro confiscado, que continua sendo confiscado pelo governo. Bem, então eu só vejo uma forma: se nós enchermos o Poder Judiciário de ações dos trabalhadores prejudicados, pedindo um direito justo, que é devolver o que tiraram dele, o Supremo Tribunal Federal vai se sensibilizar, como se sensibilizou no ano de 2000, quando julgou os planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. Sabe por quê? Porque o trabalhador ganhava em primeira, segunda e terceira instância, e já haviam 6,5 milhões de ações, e todo mês entrava mais 200 a 300 mil ações novas na Justiça, requerendo a recuperação dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, que provavelmente muitos receberam, e o Supremo deu ganho ao trabalhador, reconheceu o plano Verão e o plano Collor, e o governo teve que devolver 44 bilhões de reais a todo aquele grupo de trabalhadores prejudicados. Então, 6,5 milhões de trabalhadores entraram com ação, o Supremo reconheceu, e todos os outros trabalhadores que não entraram com ação foram beneficiados. Só que a situação agora é diferente. Nós vamos comentar, porque aí vem a importância não só de entrar com ação, e por que entrar com ação.